Olá, como vai você? Tudo bem? Nós vamos falar de um assunto em relação humana da vida. É óbvio, como servos de Deus, como cristãos que somos, nós temos que nos posicionar diante desse assunto tão grave, desse assunto tão sério que tem acometido aí a nossa sociedade. Só para embasar o nosso a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 23. Nós vamos ler o verso de número 6 e o verso de número 7. Bom, diz assim a palavra de Deus: Não perverterás o direito do pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Bom, o texto que nós acabamos de ler, ele é uma explanação, não é, a respeito dos mandamentos do Senhor. Ele segue o contexto de Êxodo, capítulo de número 20, né, nas explicações às diversas leis que foram estabelecidas pelo Senhor para o povo e que são a base, né, para o povo de Israel, e que são a base da justiça em se tratando de moral e ética para o povo, não só de Israel, mas como a humanidade até o dia de hoje. Nós sabemos que a ética e a moral judaico-cristãs, elas foram construídas e constituídas, né, a partir desses conceitos de moral e de ética, e nós fomos abarcados por ela, porque nós somos uma sociedade judaico-cristã, e por ser sociedade judaico-cristã, essas leis, elas abarcam, né, a nossa vida. Mas, para além dessa explicação que eu acabei de dizer para vocês, eu gostaria de entrar no assunto que houve discussão esta semana, sobretudo no meio jurídico brasileiro, mas que envolve a vida de todos nós cristãos. Por que nós estamos voltando nesse assunto? É porque esse assunto está muito em evidência, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Essa discussão, ela ganhou corpo na Irlanda, nos meses passados, aí, onde foi aprovado, mesmo sendo um país dito cristão, católico, não é verdade? E esse assunto ele acabou chegando num país vizinho nosso, que é a Argentina. Bom, dito isso, nós, aqui no Brasil, estamos passando pelo mesmo problema. Todos nós sabemos que aqui no Brasil já está liberado tanto para crianças ditas anencéfalas, ou seja, aquelas que o médico ele descobre que a criança, né, o bebê dentro da barriga da mãe, não tem cérebro, então são os anencéfalos. E o terceiro caso, que é liberado, entre aspas, no Brasil, é o caso da gravidez que põe em risco a vida da mãe. Então, foi retirado, é um excludente, na verdade não é uma autorização, é o que se chama excludente de ilicitude, excludente de ilicitude. Está se retirando a ilicitude desses casos. Isso já existe no Brasil, não é? A mãe que engravidou a partir de... A mãe que está correndo risco de vida, né, por ocasião dessa gravidez, ou aquelas que se descobre, né, que o bebê ele não tem cérebro, essas mães elas são autorizadas, se assim desejarem, a retirar a criança, e isso não lhe traz punibilidade. É isso que diz a lei. Bom, nós estamos vivendo, né, um período estranho da história do Brasil. Por quê? Por que isso chegou no Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal ele não tem competência para criar leis. Ele só tem competência para
defender a Constituição. Mas nós estamos vivendo um período em que o Supremo tem agido no sentido de promulgar decretos, não é, a partir da sua própria vontade, a partir do seu próprio entendimento, independente da existência ou não de leis. Eles alegam que quando as casas legislativas, no caso o Senado ou a Câmara de Deputados, eles se calam diante do assunto, não é? Cabe a eles julgarem as questões. Mas a verdade é que nessa questão, inúmeros projetos de lei já foram encaminhados na Câmara e no Senado e todos eles foram vetados. Então, essas casas legislativas, ou seja, a Câmara de Deputados e o Senado do Brasil, ele não é omisso, não deveria ser alvo de audiência pública e nem de julgamento. Agora, por que que é? É a primeira pergunta que eu faria para você. É porque existe um interesse em determinados grupos em... Existe um grupo de pessoas dentro da sociedade, sobretudo aqueles que têm maior poder aquisitivo, não é? E que participam das esferas de poder, que desejam que isso seja liberado. E aí é que mora, não é, a nossa vida como crente e como a gente deve se posicionar diante dessa circunstância. Na Argentina, um dos eventos mais importantes que aconteceu foi o fato de que mais de 600 mil cristãos se direcionaram para a praça lá na Argentina, conhecida como Praça do Obelisco, e lá eles fizeram um protesto em favor da criança, em favor do feto, em favor do bebê. Nós aqui no Brasil estamos vivendo uma situação estranha, né? À medida que os processos eles vão sendo negados, né? Os projetos de lei vão perdendo, né? Ou vão sendo vetados, o que vai acontecendo é que sempre se apresenta um novo, sempre se apresenta um novo, sempre se apresenta um novo. É o que tem acontecido no Brasil, não só com relação a esse assunto, mas também outros assuntos de ordem moral, não é? Também tem passado por esse tipo de situação. Bom, o que se propõe? O que essas pessoas elas têm proposto? Elas têm proposto que ele seja liberado até a 12ª semana de gestação, ou seja, o terceiro mês lunar, né? São 12 semanas, são 3 meses lunares, né? Mas por que no terceiro mês, né? Por que tanto se defende a história do terceiro mês? O terceiro mês é importante porque, segundo a biologia, né, o bebê, apesar de estar totalmente formado nessa 12ª semana, até esse momento, ainda o cérebro do bebê ainda não entrou, não é, em funcionamento. Ele está apto para entrar a funcionar, mas ainda não entrou em funcionamento. Ele está concluído, não é? Mas ainda não entrou em funcionamento. E aí, defendem essas pessoas que, como o cérebro do bebê ainda não está em pleno funcionamento, essas crianças que estão dentro da barriga das suas mães ainda não possuem vida. Isso é de uma excrescência sem tamanho. E eu explico por quê. Explico começando fazendo para você uma pergunta. O que é vida? Até hoje, a ciência não conseguiu definir com clareza o que é a vida e quando ela começa. Neste sentido, como a própria ciência ela não consegue determinar o que é vida e ela não consegue determinar aonde que a vida começa, fica, no mínimo, né? No mínimo, estranho que alguém queira definir que
uma parte do feto, um momento do feto, ele tem vida ou um momento não tem. Há cientistas, por exemplo, que entendem que vírus são seres vivos. Outros já dizem que vírus não são seres vivos, porque não têm a completude daquilo que eles acreditam em termos de características para definir que é um ser vivo ou não. Então, se a ciência ela não tem condições de definir efetivamente o que é um ser vivo, como ela poderia dizer que o feto até a 12ª semana não é um ser vivo? Não te parece estranho? Pois é. Eu só preciso retornar aqui para falar com você uma coisa. A gravidez, ela só acontece porque um homem e uma mulher se unem sexualmente, não é verdade? Sexualmente falando, e chegam à conclusão daquele ato sexual quando o óvulo da mulher ele se une ao espermatozoide do homem, havendo ali uma fecundação. Ponto. Nessa fecundação, os 23 cromossomos masculinos se unem aos 23 cromossomos femininos. E diz a biologia, e nós sabemos que isso é verdade, não é? Que o ser humano ele é composto por 23 pares de cromossomos, ou seja, os 23 unidades do pai mais as 23 unidades da mãe se juntam e a partir dali e durante toda a sua vida, tá certo? Durante toda a sua vida, ele vai ter aqueles 23 pares ou 46 cromossomos. Então, do ponto de vista da biologia genética, ok? Da biologia genética, a vida inicia na fecundação. Não há modificação de estrutura genética que aconteça, né, com o aparecimento de qualquer outro material genético que seja preponderante ou não, que não seja adquirido no ato da fecundação. Então, geneticamente falando, não é? A vida começa na fecundação. Segundo caso, que é importante que a gente saiba, né? A partir dessa fecundação, nós temos que absolutamente nada é incluído dentro do contexto da formação do feto que não seja nutriente, né? A mãe fornece os nutrientes para a criança através do cordão umbilical, não é? E o ambiente para a criança se desenvolver, crescer, através ali do ninho que é formado quando o seu zigoto, ou seja, quando o óvulo fecundado, ele se aninha na lateral ali do útero da mãe, o que é chamado de nidação, né? Ele se aninha, ele é recepcionado pela parede do útero e a partir dali ele começa a crescer. Então, nesse contexto, não há nada de novo que aconteça, que faz com que aquele ser que está ali aninhado no útero da mãe, ele venha a ser impactado, a não ser de forma malévola, não é verdade? Pode ser retirado, como é o caso dessas pessoas que propõem, ou às vezes que também pode vir a acontecer, não é? Quando em alguma circunstância, né, dá algo de errado. Então, nesse contexto, também nós podemos dizer que a vida, né, ela já está presente. Nada para, não é, o crescimento daquele novo ser na vida da mãe, a não ser um evento extraordinário que venha a retirar a possibilidade desse crescimento. Então,
aquela vida, pode-se dizer, é uma vida autônoma, tá certo? É uma vida autônoma. Então, a gravidez, ou seja, né, esse novo bebê que está ali sendo formado, ele não é a extensão do corpo da mãe. É um novo ser que está ali dentro, crescendo e se desenvolvendo, tá? Então, essa história que a gente tem ouvido falar muito aí na mídia, meu corpo, minhas regras, não faz nenhum sentido, porque não é o corpo da mãe, é um novo corpo que está ali dentro, tá bom? Infelizmente, né, por ocasião de tantas pessoas que defendem tantas coisas diferentes e estranhas, até mesmo no meio cristão, você pode até vir a encontrar pessoas que defendem, né, no nosso meio. Mas apareceu lá uma pastora, falando justamente dessas questões que nós estamos falando, mas obviamente o inverso de tudo isso, né? E querendo fazer crer que a Bíblia, ela não é contra. Nós acabamos de ler aqui o livro de Êxodo, capítulo 23, dos versos 6 e 7, onde está muito nítido, líquido e certo para nós. Não perverterás o direito do pobre na sua demanda. Imagina o feto dentro da barriga da mãe, o direito dele fundamental é o direito à vida, né? Ele é um ser indefeso que está dentro da barriga da mãe, aninhado ali para crescer e para se desenvolver. Nesse contexto, ele está totalmente, não é, indefeso. Óbvio, dentro da mãe dele, ele se sente seguro, não é? É a segurança que ele tem, é esse aninhamento que acontece. Nós somos seres vivos que dependemos, não é? Até pelo menos a presente data, de um outro ser, sim, é verdade, para nós nos desenvolvermos. Pode ser que daqui a algum tempo a ciência ela produza uma forma de fazer com que uma criança ela possa crescer e se desenvolver fora da ligação com a sua mãe. Pode ser, não sei. A ciência se desenvolve de forma estranha, né? No nosso tempo ela está cada dia mais evoluída e pode ser que um dia isso aconteça. Contudo, até a presente data, o que nós temos, líquido e certo, é que a criança, ela sim, precisa desse ninho que é formado dentro da sua mãe para crescer, para se desenvolver. E o texto continua. De palavras de falsidade te afastarás. Por que nós encontramos contexto nesse texto para defender a nossa tese? Porque todos os argumentos que essas pessoas se utilizam são argumentos fúteis. Vamos lá. Primeiro, por que engravidar? Veja, se você tem uma relação estável, não é? Ou se você é casado, você decide se você vai engravidar ou não, tá certo? Você decide. A questão do é sim uma questão grave, não é? E nós nos compadecemos da mulher que sofre, não é? Mas mesmo ela tem não só o direito de decidir, que já está previsto na lei, como também ela pode ser, sim, demovida da ideia de retirar aquela criança. Haja vista o fato de que, ainda que ela não queira ficar com aquela criança, ela pode entregar essa criança para adoção. E aquela criança, ela não tem, não é? Ela não é a marca, ela não é o objeto, ela é o objeto da fecundação de um óvulo a partir de um espermatozoide. Então, isso tem que ser tratado psicologicamente na vida dessa mulher para que ela possa, sim, fazer uma decisão correta a esse respeito, né?
A outra falsidade, né, que as pessoas se utilizam para falar a respeito disso, falam do direito da mulher. Veja, em nenhum momento o direito da mulher ele foi pervertido. Muito pelo contrário. Se nós somos cristãos, nós temos que lembrar de Gênesis, quando o Senhor Deus ele fala, não é? Que a mulher ela conceberia com dores e seria através de parto, como nós sabemos da palavra de Deus, né? Está aqui escrito: a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. Gênesis capítulo 3, verso de número 16. Portanto, no meio cristão, tá certo? O meio mundano é outra coisa. Ali os argumentos são outros, tá certo? Mas no meio cristão não dá para um crente dizer que a Bíblia ela embasa. O que está em jogo no nosso tempo e que talvez, né, as pessoas não estejam dando a visão real dos fatos é que nessa discussão do poder feminino sobre o seu corpo está embutido uma série de outras questões. A primeira delas, e aí eu estou falando para cristãos, é justamente o fato de que a moral cristã ela está sendo combatida no mundo não só nessa questão, mas em todas as outras questões em que ela colabora. Isso tem um motivo, né? Isso tem um motivo. Nós estamos lutando contra um sistema mundano de coisas. Nós estamos lutando contra um sistema em que as pessoas elas estão agindo contra a vontade de Deus de forma deliberada, tá certo? E, né, nos discursos você observa que as mulheres falando a respeito disso, elas não têm nenhuma ligação com a moralidade, elas não têm nenhuma ligação com a fé, elas não têm de fato nenhuma ligação com Deus. Essa pastora que falou, né, no Supremo Tribunal Federal contra a própria Bíblia e contra, né, o contexto geral das Escrituras que defende a vida do inocente, é um exemplo desses. É mais do que uma questão, obviamente, de certo e de errado. Essa é uma situação de corte para nós, com certeza. Certo e errado, para a gente, é a definição perfeita de vida, né? Porque o certo sempre vai ser certo, a verdade sempre vai ser a verdade, e o errado e a mentira sempre vão ser errado e mentira, independente do que a quantidade de pessoas falem. Existe um contexto mundano, né, que é utilizado nas ciências, por exemplo, que o normal é aquilo que mais acontece. Ora, isso para definir normalidade no sentido matemático, mas no sentido da verdade, no sentido do certo e do errado, não importa se toda a humanidade defende o errado chamando isso de certo. O certo continuará sendo o certo, tá? A questão é justamente essa. Olha que o texto fala, o texto do verso de número 7 diz: e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Entendeu? A misericórdia de Deus, ela está condicionada neste verso. Mas é impressionante isso. É o assassinato de um inocente que não pode se defender, né? É o assassinato de um inocente que não pode se defender. Você tem ali alguém que está totalmente indefeso, que não tem armas, que não tem escudo, que não tem uma pistola, que não tem, enfim, absolutamente nada que o defenda, e vai lá um cidadão que se diz médico, ou seja, lá qual for a pessoa que vai operar, e corta
eu tenho certeza que vocês já viram vídeos a respeito disso. Corta o bebê em pedaços, na atitude mais monstruosa que alguém possa ter. E eu quero dizer para você, ele é contra, não é simplesmente a religião. O julgamento, perdão, o juramento que os médicos fazem, né, em favor da vida, o juramento de Hipócrates, ele diz claramente no juramento, textualmente falando, que eles são obrigados a defender a vida em qualquer circunstância. Tá? Isso quer dizer que o médico, tá, que pratica ou qualquer elemento que trabalhe na medicina que pratica descumprindo o juramento que ele fez. Isso vem dos gregos, desde o princípio do pensamento grego. A lei de Deus, né? O assassínio da mãe grávida é, na verdade, o assassinato de duas pessoas, né? Não é de uma só.